a partir de agora é isso que nós vamos trabalhar. Ou seja, como que nós vamos ajudar os nossos alunos a se saírem bem nas competições. Eu vou abrir uma pastinha aqui, aonde nós vamos acompanhar uma apostila. Essa apostila é uma apostila de curso de 20 horas, e semelhante ao que aconteceu com o curso de instrutor, nós vamos seguir essa apostila, ok? Trabalhando tópicos dela. Formação de treinadores. Então, é isso aí. Beleza? Deixa eu já chegar para cá para a gente acompanhar. Prontinho. Todo mundo está conseguindo ver aí a apostila? Essa apostila tem 50 páginas. É uma apostila, então, de curso para treinador que nós usamos para treinamento, né, de professores que lidam com esse campo. Vocês estão conseguindo visualizar? Anderson, beleza? Ok, Thiago, joia. Beleza, José, maravilha. José presente aqui. O Ayrton, boa noite. Já tem pergunta? Nossa, Luiz, mas você está animado mesmo. Nós nem começamos o curso e o Luiz já tem pergunta. Muito bom. Anderson, ok. Eduardo, presente. Tudo bem, Eduardo? Eduardo já é nosso amigo há muito tempo, né? Jogamos aí muitos torneios e é cliente aqui do Clube Xadrez Online. Bom, Luiz, sobre a sua pergunta, né? À medida que a gente for dando andamento aí na palestra, nós vamos respondendo, né? Então, tudo ok. Ao Lázaro presente, né? O Lázaro aqui de São Sebastião do Paraíso, e é pai do Breninho. Né? O Breninho é um talento local aqui de 8 anos. Bom, semelhante ao que nós fizemos lá na segunda-feira, com o curso para jogador, o conteúdo é bem parecido, só que nós agora vamos inverter o lado. Nós vamos colocar o enfoque do treinador. Como que o treinador pode indicar livros, indicar software, sites, né, para esse aluno trabalhar, como que ele vai lidar com a parte psicológica, como que ele vai fazer uma planilha de treinamento, né? E nessa planilha de treinamento, ele poder levar uma rotina de treinamento para esse nosso aluno, ok? Então, vamos lá. Como progredir, como nós vimos na palestra para jogador, nós temos que dividir. O Kotov dizia o seguinte: como que se faz para evoluir em xadrez? O Kotov, eu gosto muito dele, né? Ele escreveu a trilogia Jogue como grande mestre, Pense como grande mestre e Treine como grande mestre. Então, muito das bases do treinamento moderno está em Kotov, porque ele descortinou, ele abriu a cortina ali do xadrez soviético para a gente poder copiar, ou pelo menos assim, se espelhar, digamos assim, nesse xadrez que é muito tradicional. Então ele falava que a gente tem que ter determinação para o estudo e prática constante, ou seja, tem que atacar os livros aí, tem que usar software, usar hoje os recursos da internet para a gente poder adquirir esse conhecimento, né? E nós temos que ter prática constante, ou seja, jogar os torneios, ir para clube, treinar, pode jogar pela internet também. Hoje tem a facilidade de jogar até pelo celular, que é coisa que nós vamos ver mais diretamente na sexta-feira, né? Porque a sexta-feira é o xadrez para internauta, ou seja, tudo o que a parte tecnológica pode oferecer para nós, enxadristas, para poder acelerar o nosso crescimento. E às vezes a gente está interessado em xadrez não só para questão assim, realmente de evolução mesmo, de nível técnico, ou seja, às vezes a gente está interessado em xadrez apenas como conteúdo informativo, saber onde estão sendo transmitidos os torneios ao vivo, saber onde é possível, né,
baixar partidas ali para a gente acompanhar os principais torneios. Então, essa parte nós vamos desenvolver mais na sexta-feira. Bom, o xadrez, então, seria dividido em duas vertentes, o xadrez prático e o xadrez teórico. Então, nós, como treinadores, nós que buscamos o desenvolvimento técnico do nosso aluno voltado a ter resultado competitivo, nós temos que ficar preocupados exatamente com isso. Que quantidade de horas esse aluno nosso vai partir para a prática? Que quantidade de horas nós vamos levar para ele em termos de conteúdo de livros, de software e de internet mesmo, né? Sites que ele pode visitar e buscar conhecimento. Então, essa apostila, ela começa aí como progredir, né? Que tem a parte prática e a parte teórica. Na parte prática, a gente pode jogar em site, pode jogar com o computador ou pode jogar ao vivo. E o teste, digamos assim, de fogo mesmo, o teste importante mesmo, é torneio. É no torneio, né, que o adversário está olhando no olho da gente. Nós estamos ali na última rodada, na mesa 1, enfrentando o mestre, e o tempo está curto, então tem pressão de tempo, tem pressão psicológica, tem um prêmio que eu posso ganhar, um prêmio em espécie, tem rate que eu posso ganhar. É um torneio, às vezes, que é classificatório para o outro. Então tem toda uma questão psicológica envolvida quando a gente joga torneio. Quando a gente está jogando ali em casa, pela internet, partidas mais amistosas, se a posição está ruim, você desliga o computador ou dá meu game, vai para a próxima partida e está tudo bem, né? Quando está em torneio, não, está todo mundo olhando ali, está todo mundo acompanhando. Então, na parte prática, nós temos essas possibilidades e o teste verdadeiro mesmo são os torneios, né? Porque é onde a gente busca titulação, aonde a gente desenvolve o nosso rating, ou seja, o elo, né, que é a força do jogador expressa em números, o rating internacional, só jogando torneios mesmo, né? Existe também os sites onde você tem até titulação. A própria FIDE hoje tem o Arena, que através desse Arena Online é possível até ter titulação, mas é algo mais recente, né? A forma mais tradicional que nós temos para buscar título em xadrez, grande mestre, mestre nacional, mestre FIDE, candidato a mestre, ou as federações nacionais que têm o título de mestre nacional, isso tudo é jogando torneios mesmo reais, torneios presenciais, né? Coisas assim ao vivo. E a teoria, que é o que nós vamos entrar agora, é aquilo que nós podemos levar para o nosso aluno em termos de subsídio técnico, né, através de ferramentas diversas, para ele poder acelerar o desenvolvimento dele. Na realidade, se a gente observar, o xadrez mesmo, o objetivo é a prática. O objetivo o competitivo é ter bom resultado em torneio. O estudo é o que vai acelerar os resultados em torneios. Por exemplo, tem gente que se gaba de nunca ter aberto um livro de xadrez. Eu nunca abri um livro de xadrez. Eu sou um jogador, digamos assim, autodidata, mesmo só jogando. Ou seja, eu vou observando o que meu adversário está fazendo e com isso eu vou absorvendo conhecimento, como se fosse um processo de osmose, e aí eu vou tentar desenvolver ali. Mas é claro que isso é muito mais lento. Por exemplo, para saber que um bispo escolherá o cavalo em cerca de 70% das posições, nós vamos ter que perder muita partida até entender isso. Agora eu pego um livro, por exemplo, eu tenho lá dizendo bispo é melhor que cavalo. Eu achava que o cavalo era melhor que o bispo, pois é. Bispo melhor que cavalo. Tá. Aí tem explicando por que o bispo é melhor que cavalo. Depois ele tem uma partida comentando como é que você explora o bispo melhor que cavalo. Puxa, já está prontinho assim? Tá. Então, é essa a vantagem de você buscar conhecimento teórico para poder ir para a prática, porque você acelera o seu crescimento, o seu desenvolvimento, encurta caminho. Né? Se você ficar só jogando, é mais prazeroso, é mais lúdico, é mais gostoso, mas também vai demorar muito mais para poder evoluir. Né? Se é que você vai chegar, inclusive, aonde pensou. Por exemplo, aqui é um mestre nacional, ter 2.200 de rating. Dificilmente você vai conseguir fazer isso só com a prática, então tem que ter a teoria. Então, e por isso a necessidade de falar para o aluno que, além da parte prática, que é o que ele mais gosta, ele também precisa estudar um pouquinho para poder desenvolver. Tem aluno que, às vezes, não estuda ele mesmo no livro, tem aluno que faz aula, ou seja, o conhecimento ele pode ser levado de várias formas. O treinador pode levar verbalmente esse conhecimento
É claro, se o aluno pega o livro, ele vai acelerar, né? Se ele pega um programa, por exemplo, de tática, o CTArt 5.0, onde tem milhares de exercícios, e ele, além daquele contato com o treinador, ele também estuda em um programa desse, ora, vai ficar muito mais fácil, ele vai acelerar o desenvolvimento. Então, o conhecimento técnico, ele pode chegar de várias formas, né? Mas o mais fácil realmente é software, material pela internet, xadrez pela internet, ou então os livros, né, que é a forma mais tradicional. Então, a teoria, nós temos aí cerca de 40 mil títulos de livros espalhados pelo mundo, segundo lá a matéria da Chessbase de alguns anos atrás, e há formas, então, cada treinador que você conversa, ele tem o seu método. Ou ele é um método de um livro, ou ele tem, por exemplo, ele segue um treinador especificamente, né? Um método de alguém, que isso pode estar em livro, ou pode ser transferido verbalmente, né? Você vai em um torneio, você conversa com o mestre de xadrez, o cara dá aula também, e ele te dá algumas dicas ali de como você treina os seus alunos, né? Você não abriu um livro especificamente, mas foi conhecimento que veio de uma outra pessoa e você buscou um método. Então, uma coisa que eu acho muito importante para o treinador, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, chave que nós temos que observar, é que nós temos que ter método. Ou seja, nós temos que ter uma forma de levar conhecimento teórico, prático para o aluno, que ele se sinta confiante que se ele seguir o seu treinamento, ele vai ficar bom. Suponhamos, por exemplo, que a pessoa esteja fazendo a aula com o professor Gerson. Beleza. O professor Gerson tem já mais de 20 anos de um histórico aí de jogador, treinador, instrutor e tal, árbitro. É claro que eu vou ter mais recursos que uma outra pessoa, às vezes que está começando como treinador. Mas não tem problema. Por quê? Porque essa pessoa que está começando como treinador pode fazer um curso de instrutor, treinador próprio, o xadrez online tem curso, tem outros sites que tem curso também, então tem cursos presenciais. Ou seja, ele pode buscar informação com uma outra pessoa que está um pouco mais avançada e ele pode também realizar o trabalho dele muito bem. O importante é buscar conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, eu só trabalho com o xadrez pedagógico, com o xadrez na escola, porque eu não tenho nível para ensinar o aluno. Agora você imagina o seguinte, os jogadores bons, quem é que treina esse pessoal então? Porque, por exemplo, pega um jogador de 2.700, quer dizer, só jogador de 2.800 de rating que poderia treinar esses caras, sendo que tem 2, 3 lá acima de 2.800. Então, se a gente imaginar que não precisa ser mais forte para poder treinar alguém, claro, se for mais forte, você tem mais recursos, é mais fácil. Mas é só você seguir um método, você pega um livro, você pega aula com alguém, né? Você busca conhecimento para passar para o seu aluno. Né? Muitos, inclusive, treinadores, de um nível às vezes mais baixo, ele tem um outro treinador que treina ele mesmo, que passa conhecimento. Eu tenho muitos casos assim, né, de treinadores que trabalham comigo online. Ou seja, o material que eu passo para eles, algumas aulas são até gravadas. Como assim aula gravada? Eu vou passar aula para o treinador em forma de videoaula. Ou seja, ele faz aula comigo, olha, semana que vem eu tenho que falar sobre uma abertura. Aí online, né, pelo Skype, nós estamos fazendo a aula, essa aula é gravada, e ele chega com a aula gravada já. Né, 5 minutos, 10 minutos, que precisa ser algo mais curto, para não ficar cansativo para o aluno. Olha, hoje nós vamos assistir o professor Gerson falando sobre o Lopes variante nas trocas. Então você tem um treinador, às vezes, de um nível mais baixo, mas você tem um outro treinador como suporte para poder fazer chegar material para você trabalhar na sua aula. Tá vendo? Independente do nível que você esteja como treinador, tem como sempre treinar outros alunos, assim, independente do nível que ele estiver, que você leva conhecimento para ele. Porque o treinador, ele é o intermediário, né, entre o conhecimento e o aluno. Aí, as variadas formas que ele pode buscar esse conhecimento para intermediar esse contato, né? Eu adoto o método 6 pilares, que eu fui desenvolvendo à medida que fui construindo a minha carreira de jogador, instrutor, treinador. Eu explico para o aluno que nós temos 6 pilares, ou seja, tem 6 segmentos no xadrez que nós temos que entender, porque se cair nessas posições, toda vez que eu estiver analisando uma posição, eu vou encaixar num desses 6 pilares. Ou vai ser abertura, ou vai ser meio jogo, ou vai ser final, estratégia, tática e análise, ou seja, análise barra cálculo. Uma análise com foco no cálculo.
Então, qualquer posição que o meu aluno estiver, se eu passar fundamentos, conhecimentos técnicos, né, a base, o conceito desses 6 pilares, ele pelo menos vai ter um início de raciocínio para uma tomada de decisão correta. Então, é isso que a gente quer fazer o aluno se desenvolver, pensar por si próprio, ter pensamento por si mesmo. Ou seja, ele vai adquirir conhecimento e, de repente, ele vai ter, né, a sua visão de xadrez, ele vai jogar de forma mais estratégica, mais tática. Não somos nós que vamos indicar isso, nós vamos dar as possibilidades. E aí o aluno vai, abertura. A gente não vai dar uma abertura para o nosso aluno, nós vamos mostrar possibilidades, porque às vezes a abertura é boa para mim, mas não é interessante para o meu aluno. Então, por exemplo, quando a gente pega o livro Espírito da Abertura, tem 30 aberturas. Eu, por exemplo, quando dava aula em clube, eu dei aula em clube 17 anos, trabalhando no xadrez desde base, intermediário e avançado, chegando no xadrez de alto rendimento. Por exemplo, o mestre nacional Ivan Barbosa frequentou essa escola de xadrez durante 4 anos. Né? Hoje é um jogador de 2,450. João Paulo Casimiro Marques trabalhou muito tempo seu xadrez lá. Ele estudou xadrez cerca de 10 anos e 6 anos desse período ele estudou xadrez nesta escolinha de xadrez do Ouro Verde Tênis Clube, aqui de São Sebastião do Paraíso. Tem 245 de elo. E tantos outros jogadores que passaram por lá. Thales Braguini Leão, 2066. Danilo Pitácio, tem acho que 282. Então, assim, vários jogadores passaram por lá. E uma das coisas que a gente fazia é não indicar a abertura. Você mostrava algumas aberturas. Por exemplo, o livro Espírito da Abertura tem 30 capítulos. O que eu fazia? Durante as aulas lá, a gente tinha terça, quarta, quinta e sexta, porque era variado, né? Eram vários níveis. Então, a gente tinha os horários e tal. E, em geral, as pessoas iam ali umas 2 vezes, né? O pessoal que jogava torneios mais assiduamente, tinha gente que ia até todo dia. E ficávamos lá das 6 horas da tarde até 9 da noite. Então, isso aí é um sonho para o treinador ter um local assim, né? Porque, geralmente na escola a gente faz 1 hora de contato com o aluno, às vezes, quando muito 2 horas, né? 2 aulas às vezes, né? 45 minutos, 50 em cada. Então, na terça-feira, que era o primeiro dia de aula da semana, eu já distribuía um capítulo do Espírito da Abertura. Então, por exemplo, capítulo 1 é a abertura do centro. Então, a gente fazia um torneio temático na sexta-feira, durante então a semana, ele ia estudando, o aluno, e na sexta-feira havia um torneio temático. Por volta de entre 20 e 30, em períodos que havia mais alunos, 30 alunos. Em períodos, por exemplo, como era um clube, em época de frio, geralmente cai a quantidade de frequentadores. Então, a gente tinha cerca de 20. E isso, nós fazíamos, então, um torneio temático. Jogando, o cara teria que jogar de brancas e de pretas aquela formação que estava no livro indicando. A partir dessa posição, a abertura do centro. Isso fazia com os 30 capítulos. Ou seja, ao longo de 30 semanas, você apresentava 30 aberturas para os seus alunos. E eles escolhiam as aberturas. Né? Agora tem, se for algo mais rápido, tem momentos que você precisa já passar direto, né? A abertura, porque às vezes você tem 2, 3, 4 aulas antes de uma competição. Por exemplo, recentemente eu estou trabalhando com um aluno para disputar uma competição estadual escolar. Nós trabalhamos 4 aulas, ou seja, 4 aulas, basicamente, eu repassei o repertório dele, né, dei algumas dicas também para torneios, né, e passei algumas sugestões de como ele treinaria, porque era um período muito curto. Então, não dá para você apresentar várias aberturas, então depende também do contexto. Mas se é um aluno que você trabalha rotineiramente com ele, você pode, né, apresentar várias aberturas. E, voltando lá ao assunto desse clube, onde nós tivemos essa escolinha, nós tivemos lá cerca de 60 campeões estaduais de categorias menores de Minas e ali uns 20 campeões nacionais, seja de brasileiro escolar, de FENAC, FENAGE. Tivemos 2 campeões mineiros absolutos, o João Paulo com 13 anos de idade e o Evandro com 14 anos, né, são os 2 campeões mais jovens de Minas Gerais, absolutos de todos os tempos. Então, assim, o método que nós usamos lá é o método 6 pilares. Faça um treinamento fragmentado, e é o que eu uso também, né,
pela internet, e faz um treinamento fragmentado, e com isso você vai fornecendo subsídios teóricos de cada um desses pilares. Você vai reforçando. A pessoa tem dificuldade na estratégia, aí você monta uma lista de itens estratégicos e vai ali trabalhando com o aluno, né? E está com dificuldade em repertório, você ajuda, você sinaliza algumas aberturas. Quando você tem um treinador que às vezes joga torneio, é muito difícil o aluno não jogar o repertório dele. Eu, por exemplo, como eu dei aula há muito tempo, né, de xadrez de alto rendimento presencial, no clube, basicamente, quase todos os meus alunos, em algum momento, tiveram o meu repertório. Jogavam o que eu jogava de brancas e de pretas. Porque, assim, eles viam jogar aquilo lá em torneio e via funcionar. Pô, o cara está ganhando um torneio, está batendo o mestre, está se destacando. Eu quero jogar como ele. Aí depois ele vai tendo a sua identidade, é algo natural. Então, muitas vezes, quando você já é um treinador que também é jogador, que vai para os torneios, ou você teve uma carreira de jogador e depois começou de treinador, ele pega as partidas suas e olha, você joga essa linha aqui, você joga a Lapim contra a Siciliano, puxa, ensina para mim, né? Mostra algumas partidas suas. Geralmente acontece isso, essa transferência, né, de conhecimento, de abertura do professor para o aluno também. Então, nós temos aí o treinamento fragmentado, esse é o meu método, nós temos outros métodos também, né? E depois você passa para o integral. Ué, tem uma diferença de treinamento fragmentado e integral? Sim. No fragmentado, você fornece subsídios, conceitos de cada um dos pilares. No integral, são todos os pilares juntos. Por exemplo, como que o meu aluno está fazendo ali uma transição de uma fase de abertura para o meio-jogo, ou do meio-jogo para o final. Ora, isso o Popov chama de partida tempestade e partida calmaria. Sabe aquelas partidas que de repente está caindo peça para tudo quanto é lado, está agressivo, aí faz umas trocas e aí passa uma posição tranquila. Às vezes o aluno fica jogando, dando lances agressivos numa posição que é estratégica, porque ele vinha de uma posição mais agressiva, uma posição tática. E o oposto também. Às vezes é uma posição morna, né, só para manobrar peça, para desenvolver o jogo ali, e de repente ela fica tática. E o aluno não sente isso, ou seja, ele não está fazendo uma boa transição entre os pilares. Por isso que nós temos análise integral da partida, aonde acontece os 6 pilares juntos. Então, geralmente, quando eu pego um aluno online, o que eu faço? Primeiro que ele já vem com uma bagagem, que essa é a grande dificuldade, o grande desafio é exatamente isso, né? Cada aluno já vem com um certo conhecimento, já tem as suas aberturas. Dificilmente a gente forma um jogador ao longo de anos. Eu, por exemplo, tenho alunos aí, né, que trabalhei 8 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, mas é mais raro. Em geral, você trabalha com o aluno uma temporada, né? Ele às vezes quer fazer algumas aulas visando um determinado torneio. Então, o que você faz? Você faz um raio-x no jogo dele. O que ele está precisando? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? E o Thiago Polo tem pergunta aqui, ó. Bom, por onde começar os treinos com a tática, abertura e final? Então, Thiago, é exatamente esse raio-x. Quando o aluno, por exemplo, ele vem para você já com uma certa bagagem, tem que descobrir que nível que ele está. Se é um aluno básico, intermediário, avançado, o que ele conhece. Então, eu tenho, dentro de cada pilar desse, meios de verificar o nível dele. Por exemplo, eu passo alguns exercícios de aberturas variadas, que dependendo da resposta desse aluno, eu sei as deficiências e os pontos fortes dele. Entendeu? Assim, eu tenho uma série de diagramas, uma série de exercícios, onde eu passo para o aluno de aberturas variadas, que ele tem que ter um bom conhecimento para dar as respostas corretas. E aí eu vou mensurando a dificuldade que ele tem na abertura. Então aí eu vou vendo se já é repertório. De repente eu coloco posição de estratégia. E aí aquelas posições estratégicas ele não está dominando. Eu coloco a tática. Puxa, a tática ele está vendo tudo. Quer dizer, a tática ele está bem, então é um pilar que eu vou valorizar. Se ele está bem de tática, eu vou buscar, por exemplo, aberturas mais agudas, vou colocar ele em posições de meio jogo que favoreça
essa habilidade, né, tática. Eu, por exemplo, sempre fui um jogador muito tático. As minhas aberturas são muito agressivas, as variantes que eu uso. Por quê? Para favorecer exatamente o meio-jogo, onde você tem mais choque entre as peças, né? Então, é isso que o treinador pode valorizar, os pontos fortes e sanar os pontos fracos. Agora, o Thiago, por exemplo, ele tem um trabalho muito bom lá em Altinópolis, né, no interior de São Paulo. É uma cidade cerca de 50 quilômetros daqui, de São Sebastião do Paraíso, onde é a sede do Clube Xadrez Online. Então, nós estamos na divisa, então são cidades próximas e eu conheço muito bem o Thiago. Inclusive, trabalhamos muito tempo, né, treinando. Então, assim, o Thiago, ele tem alunos de iniciação em escola. Inclusive, ele trouxe os alunos aqui para participar de torneio, na própria sede aqui também do Clube Xadrez Online, né? A gente tem torneios ao sábado, o Thiago veio, teve outros torneios também que ele trouxe alunos, brasileiro escolar, por exemplo. Então, o Thiago tem aluno que parte do zero, ou seja, ele pega o aluno e desperta o interesse nele, passa as bases lá no xadrez escolar. E depois, alguns ali, né, que mostram mais interesse, que se destacam, ele já parte para a questão do treinamento. Então, ele faz as duas coisas. Três coisas, porque ele é jogador, ele é instrutor e ele é treinador. Então, nós temos, né, Thiago, assim, alguns livros que ajudam a fazer essa ponte. Ou seja, a ponte do xadrez assim, escolar, o xadrez mais educacional, para o xadrez competitivo. Então, a gente tem Chess School, né, um A e um B, que são livros da Escola Russa de Treinamento, que a gente, inclusive, comercializa aqui pelo Clube Xadrez Online. É um material que eu gosto muito para fazer a base de tática. Muito bom esse material para estudar tática. Então, estratégia, você tem livros bons de estratégia. O que eu mais gosto de estratégia está na coleção do Serauan. Essa coleção dele chama Xadrez Vitorioso. Estratégias, tem táticas, depois aberturas, o meio-jogo e o final. Tem combinações, né? Então, é tática, estratégia, combinação e aí abertura e final. Então, estes 5 livros, que são publicados pela Artimédicas de Porto Alegre, chamado Grupo A, né, de Arte Média, você tem um conhecimento muito bom. Parece que o cara está do seu lado, o treinador ali, né? Serauan foi um top 10 já do mundo, jogador muito forte já, jogou Kasparov, Karpov, bateu o Karpov, por exemplo. É um jogador muito forte e tem uma didática fabulosa. Tem treinador que parece que está do seu lado te ensinando ali. Você pega o livro, você vai folheando ele, o Grau, por exemplo, o Tratado Geral de Xadrez, volumes 1, 2, 3 e 4, parece que o cara está do seu lado te ensinando. E aí é muito bom, né? Porque essa parte pedagógica do livro está muito desenvolvida e isso facilita demais o acesso a essa informação. Então, Thiago, por exemplo, a coleção toda, uma hora que você puder, peça aí à Prefeitura de Altinópolis para comprar para você. Você consegue comprar essa coleção, geralmente online mesmo. Submarino, Cultura, é uma coleção, não é um parceiro do Clube Xadrez Online. Então, a gente não tem essa coleção aqui para venda. Mas então chama assim, Xadrez Vitorioso, são 5 volumes. E aí, como está em português, a leitura é acessível, é muito fácil de ler e é colocado de uma forma muito gostosa, né, assim, de passar, até lúdica. Ele tem um senso de humor muito apurado, o Serauan, ele conta histórias, é muito bacana essa coleção. Acho que é uma coleção boa para você fazer essa transição, né? Do xadrez escolar para o competitivo. O que estudar de abertura, meio jogo, final. E abertura, o Thiago tem, né, que é o Espírito da Abertura, que é um livro que, assim, eu sempre quis comprar, mas o Joel, né, que é o autor, mas nós não tínhamos esse livro para comprar porque ele não existia. Então o jeito foi fazer o livro, né? Eu usei, inclusive, a escolinha do Oliveira Tênis Clube como laboratório. Cada capítulo que eu fazia, passava aquele conteúdo para os alunos e muita coisa eu tirei, eu coloquei, mas o Joel exatamente de acordo com a reação desses alunos, porque eram alunos assim bem fortes, né? Que se destacavam no estado de Minas e até em cenário nacional. Alguns até
em cenário já internacional. Então, foi um laboratório muito bom para fazer o livro. Nós gastamos cerca de 5 anos e meio para a primeira edição, a segunda edição mais 6 meses, 2 anos depois ela se esgotou, e atualmente está fora de impressão também, acabou de novo. Felizmente, né, é difícil você ver um livro de xadrez sendo reeditado, né, geralmente fica ali na primeira edição, poucos exemplares, e infelizmente o Espírito da Abertura teve muita aceitação, exatamente porque cumpriu uma lacuna de livros da área que não existia, né? De forma conceitual, você tratar as aberturas sem ter que ficar estudando aquele monte de posição, aquelas ciladinhas de abertura, né? Então, para abertura, eu recomendo o Espírito da Abertura, né, que didaticamente é até mais fácil que o livro do Serauan, porque na coleção dele tem a abertura, mas o Espírito da Abertura é até mais fácil, né? A Helena está dizendo aqui que muitos alunos e professores querem que ensine jogadas. O que fazer? Tipo cheque pastor e tal. Essas jogadas, Helena, são jogadas assim, que a gente pode, um pastor, por exemplo, a gente não vai ensinar a dar o pastor, porque é errado você sair com a dama prematura. Você quebra uma lei, digamos, elementar de desenvolvimento. Não se deve jogar a dama prematuramente, porque ela vai ficar exposta. E muitos alunos perdem a dama exatamente por conta disso. Porque sai com a dama cedo e vai perder a dama. Então, mas você tem que ter uma vacininha contra. Ou seja, senão o seu aluno vai perder tudo por cheque pastor, por mate pastor, né? Vai dar um cheque ali, não vai ter como escapar e aí vai ser mate. E por quê? Porque nós não ensinamos a fugir do pastor, né? Então, olha o que acontece. Nós temos que fornecer aos alunos algumas jogadas, né? Por exemplo, isso aí já faz parte mais, né, de conhecimento geral de abertura, tem coisa que é de tática. Nesses fundamentos que nós vamos passar pilar a pilar, eles já vão sanar isso aí, né? Anderson, sim, a coleção, né, Predecessores é muito boa, pela editora Solis. A gente, inclusive, já comercializou essa coleção pelo Clube Xadrez Online, só que é uma coleção mais avançada, né? Eu, por exemplo, eu li boa parte da coleção, mas mais a história, porque havia, às vezes, um lance que nem foi realizado, Kasparov botou uma página e meia de análise. Então, o meu nível de jogador de 2.200, eu tive dificuldade para analisar algumas partidas. Mas a parte histórica é muito boa. E é muito elogiada a coleção, especialmente a coleção de língua portuguesa, porque teve a tradução do, pelo menos os primeiros, depois foi o Garcês, teve uma tradução muito elogiada do Vescoli, né, o nosso top GM, né, Giovanni Vescoli. Então, é um livro muito bom, mas cumpre mais uma função histórica para a maioria das pessoas, porque tem que ter um nível bom para ler o livro, né? Então, eu geralmente mostro as escolas, né? Porque o Kasparov mostra, através do livro, a evolução do xadrez através de escolas. Então, eu vou colocando ali os campeões mundiais, aqueles que trabalharam o xadrez junto a esses campeões mundiais, e passando ali, né, o estilo deles, algumas partidas, né, para o pessoal analisar, né. A Simone, da coleção, faz bem a transição do xadrez escolar para o treinamento. Exatamente, Simone, isso mesmo. E lá atrás, deixa eu só responder uma pergunta aqui do Luiz, né, que quando começou, ele colocou uma pergunta, o Luiz Henrique, e eu já vou falar dela para não deixar nada para trás, né? Então, ó, os métodos, né, do leste europeu, que ele fala, né, se adapta a gente ou não. Luiz, assim, método, nós temos vários, né? Você pega o Dvoretsky, que é um método, você pega o Agard, é um método, o Silma é um método, o Num é um método, e o Supov é um método, ou seja, cada treinador mais destacado tem seu método. Os jogadores que mais evoluíram em xadrez, pelo menos se você colocar uma quantidade maior de anos ainda, porque hoje, com o advento da internet, está muito espalhado
o xadrez, né? Então você tem jogadores se destacando em muitos países. E antigamente era muito polarizado, né? Hoje, por exemplo, a gente ainda tem casos assim, por exemplo, Cuba. Cuba é muito forte em xadrez, né? Geralmente quando eles saem para jogar torneios, você tem jogadores, às vezes, com rate baixo lá, né? Porque ficam jogando mais entre eles, tem pouca facilidade para sair, né, de Cuba, e aí arrebentam em torneios, porque eles são muito fortes. Então, assim, os países da antiga União Soviética eram muito fortes em xadrez, né? Porque o xadrez era utilizado até como propaganda do regime, com muita coisa em Cuba. Então, muita coisa se desenvolveu por uma questão política até, né? De política de Estado. Então, a gente tem treinadores muito bons, que boa parte desses treinamentos que nós fazemos no Brasil tem uma inspiração de jogadores, né, ou treinadores, né, de outros países. Por exemplo, se você perguntar Rafael Leitão, se você olha o histórico dele, que é o nosso enxadrista número 1, ele já passou, né, uma temporada até, né, passou algum tempo treinando com o Dvoretsky em Moscou. Então, se você olhar as partidas, se você olhar os artigos dele, as videoaulas, muita coisa é inspirada em Dvoretsky, né? Porque ele estudou todo o material do Dvoretsky, porque foi, digamos assim, o treinador dele. Então, ele pegou o método de Dvoretsky, isso até para o estilo dele, para a vida dele, né, em xadrística e também como treinador. Então, é um método que a pessoa busca, isso em livro, ou esse contato que ele teve pessoalmente com o Dvoretsky. E falando em Dvoretsky, ele fala um negócio que tem até uma entrevista dele publicada no Clube Xadrez Online. Nós temos quase 16 mil artigos no Clube Xadrez Online, todos colocados de forma gratuita e distribuído em cerca de 20 sessões, né? E tem a loja também, que é uma sessão, mas uma dessas sessões é exatamente a de entrevistas. Então tem muita entrevista, muita coisa lá para trás era traduzida para o espanhol, inglês. E tem uma entrevista, a única que nós temos, do Dvoretsky, traduzida, que nossa, é uma entrevista muito boa que merece ser lida. Vocês vão lá no Xadrez Online, sessão entrevistas ali, e vocês, ou pode colocar na busca Dvoretsky. O que acontece? Uma coisa essencial, acho que em toda a profissão, e ele fala disso nessa entrevista, é que você tem que ter fundamentalmente amor por aquela profissão sua. Ele, por exemplo, ele é um mestre nacional, ele poderia ter chegado a grande mestre tranquilamente. Ele abriu mão de uma carreira como jogador para ser treinador. Então, isso é muito amor pela profissão. Você tem jogadores hoje, por exemplo, né, que são excelentes treinadores. Nós tivemos recentemente o Congresso Nacional de Xadrez Online, o CONAX, e ali havia jogadores que também são treinadores, por exemplo, Álvaro Aranha. Álvaro Aranha é o mestre da FIDE e, obviamente, estaria muito à frente, né? Poderia ser pelo menos um MI, mas ele abriu mão, né? Ele joga menos torneios, né? Porque ele dá muita aula, de manhã, tarde, à noite. Então, você tem um amor muito grande pela profissão para poder, assim, porque é uma doação mesmo. Você abre mão de uma carreira, às vezes, de jogador, muitas vezes é assim, né? Um treinador, para poder, né, ajudar outros jogadores a se desenvolverem também. Então, eu, por exemplo, comigo aconteceu em 1995 e eu coloquei na balança, olha só, eu vou ser jogador ou eu vou ser treinador? Então, dificilmente eu conseguiria fazer as duas coisas bem. Então, o que eu decidi? Eu vou ser um treinador como profissão e você, né, isso também trabalhava com xadrez escolar, você é instrutor também, né? Mas assim, como opção de treinador, mas um treinador que joga e não um jogador que treina. Então você tem muitos jogadores que dão aulas, uma outra aula, para complementar a renda, porque ele quer mesmo jogar. E para sobreviver no meio, ele vai dar aulas, né? E eu fiz o contrário. A minha profissão, digamos assim, até em carteira, tá, né, os locais que eu passei, tá, professor de xadrez, eu fiz uma profissão, eu fiz uma opção pela profissão de professor. Então eu sempre fui um professor que quando dava, eu jogava. E consegui jogar muito, em 22 anos jogando, joguei em cerca de 600 torneios.
que muitas vezes levava aluno, né, e também acabava jogando, levava às vezes uma van, levava um ônibus, né, e aí todo mundo acabava jogando, ou às vezes ia sozinho também. Então, assim, o Dvoretsky fala nessa entrevista exatamente isso, essa doação, né, ou seja, tem que ter amor pela profissão para a gente conseguir fazer um trabalho bom. Isso é em tudo, né? Mas o treinador, ele parece que é um pouquinho a mais, porque ele está abrindo mão de uma carreira como jogador, né, para ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu ganhei 4 campeonatos mineiros absolutos e fui 4 vezes vice. E eu tive 2 alunos que ganharam campeonatos mineiros, né? O João Paulo com 13 anos e o Evandro com 14 anos. Às vezes que eles ganharam esses torneios, para mim foi uma felicidade muito maior do que as 4 vezes que eu ganhei, né? Então, assim, para mensurar a coisa, para vocês terem ideia, em Minas nós temos 4 tetracampeões, a gente tem nem um penta, então realmente não tem um jogador que se destaca, né? Assim, que ganhe todos mineiros, por exemplo. Isso estou dizendo de 1970 para cá. Então, é difícil ganhar um campeonato estadual, né? Assim, o nível é muito equilibrado. E mesmo eu tendo ganho 4 e tendo sido vice 4 vezes, quando 2 ex-alunos hoje que foram campeões, foi uma felicidade muito maior do que às vezes que eu mesmo fui campeão, né? Então, realmente é uma doação. Você tem que ter muito amor pela profissão mesmo. Seguindo aí, então, a nossa apostila. Então, nós temos conhecimentos específicos, que aí nós estamos falando sobre o treinamento fragmentado, né? Nós temos conhecimentos específicos sobre a abertura, né? Nós temos que levar, então, esse conhecimento aí, o espírito da abertura, que é o que eu trouxe aqui para ilustrar, né, este pilar. Então, no espírito da abertura, nós temos lá o histórico de uma abertura, depois o especialista, na Benoni, por exemplo, está o Mikhail Tal. Nós temos as variantes, e aí que foi a coisa mais difícil para fazer na obra, né, que é a ideia. Qual que é a ideia para as brancas quando eu enfrento uma Benoni? E agora para as pretas, ó. Qual que é a ideia para as pretas quando eu enfrento uma Benoni? Gente, eu estou passando rápido, né, porque isso aqui é uma apostila de 50 páginas, e aí é um curso que eu dou de 20 horas, né, online, e aí é só um resumo mesmo aqui, para vocês entenderem como que é que faz. Aqui, destes conceitos, desta defesa que eu passei, eu trouxe uma partida. Então, nessa apostila, é uma partida minha, no qual eu me inspirei para poder ganhar essa partida. O mestre nacional Carlos Alejandro Martins, na época estava com 2.424, hoje tem mais de 2.500 de hate feed, né? E é um jogador muito forte, um MI muito forte. E, usando as ideias do espírito da abertura, eu consegui ganhar uma partida dele em 2007. E basicamente é o que tem, né, de conceito, ou seja, olhando as ideias para as brancas e para as pretas, eu apliquei as ideias para as brancas e para as pretas ali, né, estava de brancas contra a Benoni e consegui ganhar a partida. E aí nós temos os livros recomendados, né, os softwares, então espírito da abertura, monografias, alguém que queira jogar francesa, eu posso então estudar um livro específico. Quem é que joga bem francesa? Eu vou lá, busco um cara que joga bem francesa. Moscalenko, por exemplo, né? É um excelente autor, um excelente jogador, um GM, e aí ele escreveu um livro sobre a francesa. Eu pego o livro do Moscalenko e vou estudar francês. Nós temos aqui as monografias, né? Enciclopédia de aberturas, A, B, C, D e E. Os informadores, né? Do 1 ao 100 aqui, mas hoje já está no 124. O Mega Database, hoje, né, nós estamos em 2015, já tem cerca de 6 milhões, né? E o personal Chessona, que virou Chessman depois, que esse personal era uma edição de 2007. Nós temos hoje também o Chess Tutor, que não tinha lá atrás. Temos o Total Chess Frame, que é um treinamento já da antiga União Soviética, né? Nós trabalhamos com esse Total Chess Frame 1, 2, 3, 4 no Clube Xadrez Online. Vamos passar para o meio jogo. O meio jogo é a junção da tática com a estratégia. Então é onde as peças se encontram ali, né? Onde você tem mais choque, tem mais coisa de tática acontecendo.
e também tem mais manobras estratégicas, quando a posição precisa, né, fazer manobra, onde acontece mais. E aí a gente trabalha com temas. Com que temas de meio jogo? Por exemplo, maioria de peões numa das alas. Então, se eu tenho 3 contra 2, vou tentar criar um peão passado. E quem tem maioria de peões, joga o final, troca as peças para jogar o final. Peão central isolado, geralmente é o peão de D, de D4. Par de bispos, né, contra bispo e cavalo, 2 cavalos. Então, são características que a posição tem. Está cheio de peças ali no tabuleiro. Mas qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser... o que vai me gerar plano? A característica da posição. Um robô de um lado, outro robô do outro. Então, é um ataque à baioneta. Você tem a maioria de peões, você tem bispo bom, bispo mal, você tem par de bispo contra bispo e cavalo, você tem 2 torres contra a dama, centralização da dama, troca das damas, reativo no meio jogo, sacrifício posicional de qualidade, casas críticas, casas conjugadas. Então, isso são temas, características que nós buscamos para poder montar plano onde? Montar plano lá no meio jogo, onde você tem um cruzamento mais forte aí da tática e da estratégia. Ok? Então, aqui tem uma partida ilustrando um desses temas, né, que é do Capablanca contra o Fonarov. Um bispo bom e bispo mau, uma partida minha, jogada no Campeonato Mineiro de 2007, que aconteceu em janeiro de 2008. O Mineiro, nessa época, era um torneio fechado. Aconteceu aqui, em minha cidade, São Sebastião do Paraíso, que ganhou, inclusive, o Evandro, que nessa época, então, foi o campeão mineiro mais jovem de todos os tempos, aos 14 anos. E ele bateu o recorde do mestre nacional Wellington Carlos Rocha, de Montes Claros, que até então era o campeão mineiro mais jovem, né? E ali os livros e softwares, ou seja, o Tratado Geral de Xadrez, o 3, do grau, fala sobre conformação de peões, né? Ajuda muito a enriquecer o nosso meio jogo. O meu sistema, do Denisov, que foi então traduzido, eu estudei como Mi Sistema, né? Que era um livro importado da Argentina, depois ele foi publicado pela editora Solis como Meu Sistema. E havia uma seção lições sobre meio jogo, que era o bloco teórico do Clube Xadrez Online. Mas teve tanto sucesso que foi transformado em livro. Lições sobre meio jogo hoje é um livro, é de um amigo até de Cássia, o Walter Cides Silva, né, o Tusa. E ele então catalogou, ele resumiu vários conceitos e colocou isso dentro do bloco teórico. Depois eram 24 lições e virou um livro. Na parte de final, geralmente a gente divide o final em 4, ou seja, você estuda rei e peões, depois torres e peões, bispo e cavalo e peões, e damas e peões. Então, a cada 10 partidas que eu jogo, 4 delas chegam no final, e aí dessas 4, a maioria é de torres e peões. Então, geralmente a gente estuda muito rei e peões e finais de torres e peões. Por que eu estudo rei e peões? Porque se eu jogar no final de torres e peões, que é o que mais acontece, às vezes tem a proposta de troca das torres. E isso eu tenho a possibilidade, então, de jogar o final de peões com um certo conhecimento. Se eu ficar estudando só torres e peões, eu não vou ter um conhecimento específico de peões só, né? Então, eu dou umas dicas aqui, né, de como trabalhar o final. São 15 dicas. E aí tem as posições. Isso é o que eu acho importante. Se você tem uma posição conhecida, né, a posição de Philidor, é de 1777. Então, se eu estudo uma vez esta posição, depois eu passo por várias posições semelhantes e aplico o mesmo conceito. 10, 15, 20 diagramas, eu posso aplicar o mesmo conceito. Então, são as posições chaves. De cada um desses 4 grupos de finais, nós vamos procurar as posições chaves. O Luiz, né, tem mais uma participação aqui, mais uma intervenção. Os artigos do Walter Cides. Ah, que legal. Aí, ó. Tá vendo? O Luiz acompanhou aqui os artigos. Pois é, Luiz, foi tão bom, né, que transformou-se em livro. Hoje é um livro publicado pelo Clube do Livro. E então, o Lições sobre Meio Jogo. Porque tem pouco livro de meio jogo, né? Geralmente a gente estuda meio jogo por tabela. Ao estudar a estratégia moderna de xadrez do Pachman, se vocês olharem lá, quase todas as posições discutidas são de meio jogo. Tem pouco de final e tem pouco de abertura. E estratégia tem, na abertura do meio jogo e no final. Mas onde que ela é mais forte? No meio jogo. Então, por tabela, você estuda estratégia dentro do meio jogo. Então, a ponte de Lucena, que é bastante comum também, manobra de Sharon. Então, são posições típicas do final de torres e peões. Então, é um grupo de final que sempre está repetindo.
tem posições modelos, a gente pega essas posições modelos e estuda elas, passa elas para os nossos alunos. E aí os alunos conseguem, a partir de um diagrama que ele estuda, tomar a decisão correta em vários outros diagramas. Isso é o conceito, não adianta ficar decorando posições, né? E um exemplo recente, que é uma partida minha contra o Francisco José dos Santos Neto, o Chico Xavier de Uberaba, né? Ele foi meu adversário em vários torneios, por exemplo, o Campeonato Mineiro de 98, que eu ganhei em Pouso Alegre, foi meu terceiro mineiro, a partida final foi contra ele. Eu estava com um desempate melhor e precisava só empatar com ele. E aí foi uma partida muito dura e nós empatamos. O Chico era um jornalista de Uberaba, né, e faleceu, teve um problema renal e já é falecido. Nós temos muitas partidas, né? Era um jogador extremamente ativo, jogava praticamente todos os torneios em Minas, jogou o Brasil todo e até torneio exterior, jogou Portugal. Ah, o Jefferson aqui, ó. Legal. Eu joguei em Pouso Alegre 4 vezes. Joguei um Mineiro de Jovens, que eu ganhei lá o meu quarto Mineiro de Jovens, que era uma categoria até 26 anos. Ganhei o Mineiro de 98 e joguei 2 abertos do Brasil, 97 e 98. Acho que eu fiquei quarto, algo assim, outro eu fiquei um pouco mais para trás. Eu joguei 3 desses torneios no Clube Literário, bem na Praça da Matriz ali. E um outro torneio foi um clube de campo, que eu não me lembro o nome, que faz muito tempo, acho que foi em 96. Pouso Alegre, bacana. Então, ó, um exemplo recente, essa partida, que aí eu coloco a questão do bispo bom contra o bispo mau, e os livros recomendados, né? Da Agostinho, que é o capítulo 2, para começar esse voo ali para o estudo dos finais. O El Final, que é NA, que é um livro de 1959, muito difícil de achar, teve uma edição só, eu custei achar esse livro. Eu consegui esse livro em 94, já há 5 anos que eu jogava xadrez, estava atrás desse livro, todo mundo falava que era um livro bom, mas eu não consegui achar. Finais Básicos de Xadrez, volumes 1 e 2, do Fine. E depois tem as monografias, né? De cada desses 4 grupos finais, você pode pegar as monografias. E, na época, né, o Chessman chamava Personal Chess Training, em 2007 era uma referência para a gente estudar. E a estratégia tem vários livros, né? O Seralã é muito bom para estudar, o Xadrez Vitorioso Estratégias é excelente, Estratégia Moderna de Xadrez, e tem um livro em português muito bom também, que é o do Júlio Lapertosa, mais Darcy Lima, chama Estratégias. Estratégia, muito bom o livro, né? Werton, vamos lá. Qual o nome do livro que foi formatado a partir do bloco teórico e onde adquirir? Não, no Clube Xadrez não tem, é uma produção do Clube do Livro, porque o Clube do Livro, o autor vai lá e coloca o livro, né? Ele escolhe a capa, ele faz tudo online. E aí, quando o livro é vendido, o Clube do Livro passa um percentual para ele. Então, isso é comprado, chama Clube do Livro. Tem milhares de livros publicados de autores diversos e de várias áreas também. Então, chamar Lições sobre Meio Jogo. Walter Cides Freitas. Chama Walter Cides Freitas Silva. O livro está com Walter Cides Freitas. Lições sobre Meio Jogo, Ayrton. O Ayrton é nosso companheiro aqui de palestras, né? Sempre ele está online com a gente, está o Conax, está o workshop, né, do Evandro, né? Ele é um cliente já tradicional aqui no Clube Xadrez Online. Ah, tá, ok. Helena, é o seguinte, o abandono, geralmente a gente fala só para a pessoa abandonar quando já tem um conhecimento muito grande de xadrez, que é feio ficar jogando porque o adversário fica massacrando você e você ali tentando resistir, né? Às vezes só está com um rei. Então aí, o jogador forte ele não leva mate, ele abandona antes. Quando estava em material igual, o adversário superou você, imagina quando está em vantagem, né? Então, você não vai conseguir virar a partida quando tem 2 bons jogadores. Então, existe o abandono, mas iniciante, intermediário, deixa jogar, né? Fala que tem que jogar até o mate, porque pode ter afogamento. Tem muito erro, né? A gente erra agora, o adversário erra também. Então, é melhor falar para o aluno não desistir, joga até o final, né?
O Ayrton, eu não sei, o Ayrton, assim, o livro deve ser uns R$ 40, mas é só você digitar clubedolivro.com.br. Coloca xadrez lá, por exemplo, né, que já vai aparecer o livro. Ou o autor, você tem vários índices lá. Tá? Deve ser uns R$ 40, imagino. Ó, o Marcos aqui. Opa, beleza, Marcos. O Marcos, inclusive, é um cliente também super tradicional nosso aqui, né? Um grande companheiro aqui do Clube Xadrez Online. Tudo bem, Marcos? Beleza? Ah, desculpa, Marcos. É beleza, é clube de autores, não é clube do livro, não. Desculpa, gente, é clube de autores. É verdade, Marcos, é isso mesmo. Perfeito, é clube de autores. Isso, clube de autores, é isso mesmo. clubedeautores.com.br. Certinho. Então lá, assim, os autores vão, eles mesmos online, eles conseguem, né, assim, escolher a capa, coloca ali o título e tal, então ele posta o conteúdo e aquilo aí fica no arquivo, no clube de autores, e esse clube de autores, né, você consegue comprar direto. E aí ele dá um percentual para o autor. É isso mesmo, perfeito. Então o livro do Walter Cides Freitas, você encontra lá no clube de autores. Então, estratégia, nós temos vários livros aí, então é uma lista, tá vendo? Isso aqui eu peguei do Kotov. Ah, R$ 29,38, ó, muito baratinho, legal. E também, assim, há em estratégia vários autores, várias listas, desde listas de 6 itens, como Estratégia Moderna de Xadrez, como 7 itens, nós temos o Silman, com o balanço da posição, ele dá 7 itens, mas dentro de cada item também tem A, B, C, D. E o mais completo, que eu gosto mais, é o Kotov, que ele dá 12 itens, sendo 12 constantes, qualquer um desses aqui você pode brigar pelo ponto, e 5 temporários, onde serve como trampolim para você passar para outros. Então aqui são posições de estudos, partida Botvinnik Flor, e tem uma partida minha contra o mestre da FIDE, Jorge Molina, né, da Bolívia. E isso aqui foi jogado em Brasília, em 2001, então ilustra um tema estratégico, os peões como arma de ataque. Né? Uma partida boa até aconteceu na segunda rodada desse torneio, que a primeira parte era um torneio de 11 rodadas, e a primeira parte desse torneio eu fiz 6 em 6, então estava jogando bem a primeira parte do torneio até. Em Brasília eu joguei 12 torneios lá, gosto muito do pessoal de Brasília, acho o xadrez lá bem organizado, fazem sempre eventos lá. Muito torneio FIDE, por exemplo, tem torneio escolar, tem torneio shopping, xadrez lá bastante variado, né? Então, os livros recomendados, xadrez de todas as estratégias, que eu vou falar para vocês, estratégia moderna do xadrez, estratégia, da Cilino aí, o Júlio Apertose, tratar geral de xadrez, o 4, né, que é a estratégia superior, xadrez básico, é o capítulo 5, tem umas posições de meio jogo final, do Agostinho, é o best-seller brasileiro, né? Esse livro é o que mais teve edições, está esgotado. Joga como grande mestre, de onde eu tirei até essa relação, e também fazendo referência ao Chessman, que era o antigo personal chess player. E aí nós chegamos na tática, que a tática aí tem muito material, né? Tem material para a gente, vai lá no Chess Tempo, e tem mais de 80 mil diagramas para a gente ver online. Tem possibilidades também de estudar em software, o CT-Art, né? Nós vendemos até para o xadrez online, tem milhares de posições, e aí a gente faz também uma lista de elementos táticos. Isso aqui foi retirado do livro do falecido, né, mestre nacional, Alexandre Segal, que já foi um parceiro nosso aqui, nós vendimos o livro dele, ele, inclusive, depois, é um livro de 1982, depois a obra se esgotou, e aí ele queria fazer uma segunda edição e tinha que passar para a Algep, estava descritivo, e eu me propus até, né, todos os capítulos eu digitei, isso foi quando nós abrimos o Xadrez Online, em 2000, e aí eu digitei o livro todo, passando já para a algébrica, isso está lá no bloco teórico, ainda consta lá, né, que é o material que ele cedeu para a gente, e aí nós publicamos os 15 capítulos lá. E o livro é muito didático porque ele, cada capítulo praticamente, né, é um tema, né, ou uma junção de temas ali. Por exemplo, cravado e descravado pode fazer parte de um capítulo só, né? Interferência, até sobrecarregar, então você monta uma lista de elementos e através dessa lista você vai fazendo uma leitura da posição quando exige a tática.
Essa partida, né, foi quando eu ganhei o meu quarto campeonato mineiro. Foi na última rodada, eu precisava ganhar essa partida, o Molina também. Se empatássemos, o Luiz Alexandre seria campeão mineiro, inclusive foi campeão mineiro de 2005. É uma partida comentada pelo professor Júlio da Pertosa, que foi treinador há muitos anos aí do Molina e hoje é um mestre nacional, já tem 2 normas de GM, né? Essa partida ele já era um jogador forte, mas não era o Molina de hoje, já com 2 normas, né? De GM, já é um jogador de 2.455, foi a última vez que eu vi ele na lista, né? Então é uma Caro-Kann, onde a gente tem temas táticos, a gente tem sacrifício de 2 peças. Essa aqui o pessoal chama de a partida imortal mineira, né? Porque foi uma partida extremamente tensa, e um torneio importante, né? O principal evento de Minas. Isso aconteceu em Varginha, lá na terra do AT, e aconteceu na 6ª rodada, e eu estava de brancas, ganhei a partida, e ela está comentada aqui pelo Júlio Apertose. Então, os livros e software recomendados, nós temos aí o Segal, né? Com fundamento de tática, xadrez vitorioso táticas, tática moderna de xadrez, volume 1 e 2. Combinações também, Darcy Lima e Júlio Apertosa, é uma obra que já está esgotada. Tratado Geral de Xadrez, volume 2, né? Do Roberto Grau. Poker System, que é aqueles 5.334 diagramas. 1001 combinações de imagem, 1001 combinações de sacrifícios brilhantes, e de novo aqui o Chessman. Análise, aí, análise você tem, pode ser partidas próprias, minhas 60 melhores partidas do Fischer, pode ser o livro 53, ela é de torneio, que é um livro que eu mais gosto, assim, para a gente treinar análise, né? Então, a análise, a gente pode fazer ela através de cálculo, ou seja, nós vamos olhar uma posição e tem vários autores que trabalharam a parte de cálculo. Então, a gente tem o Dorfman, né, o método em xadrez, o momento crítico. Você tem Dvoretsky com analítica manual. Você tem o próprio Kotov aí, com o Pense como um grande mestre. E o mais recente é o Calculation, que é uma obra extremamente famosa do Agarty, né, que é um autor moderno aí da Escócia e é o dono, inclusive, da Quality Chess, é uma parceira nossa. Os principais livros publicados hoje no mundo de xadrez, os principais autores, o melhor material assim, de livro, eles têm uma qualidade fabulosa. Né? Então, é do Agarty e esse livro é dele, Calculation. Então, tem vários autores que trabalham cálculo. Eu peguei Kotov, que eu sou muito fã, porque a base está lá, né? No Pense, como um grande mestre, que ele compara o cálculo a uma árvore. Então, ele tem cálculo tronco, cálculo arbusto, cálculo ramagem. Né? Tem vários tipos de cálculo. Ele considera 3 até. Tem uma partida do Kotov. E aqui tem algumas considerações, né, do Luiz Roberto da Costa Júnior, que é uma entrevista, que é o principal analista brasileiro, que já colaborou por muitos anos, informador de outros serviços internacionais. E eu perguntei para ele nessa entrevista, né, o que ele considerava assim, para ser um bom analista, e aí ele dá uma lista aqui. Isso está no grupo de xadrez online, Luiz Roberto da Costa Júnior, a seção bloco teórico. Tá? Livros de software, a rede de torneio, que eu falei para vocês, Momento Crítico, o Método de Xadrez. Esses 2 livros já tem em espanhol, tá? Então, o Momento Crítico e o Método de Xadrez. Inclusive, o Método de Xadrez está esgotado. Seção Partidas Comentadas, do próprio Clube Xadrez Online, e partidas próprias. Bom, aí, como montar repertório de aberturas, na segunda-feira eu já falei sobre isso, né? Que pode montar por estrutura, por variantes, ou por imitação, adotando um jogador, né? Os torneios, que é exatamente aonde a gente mede tudo aquilo que nós, por exemplo, tem em Minas, o Campeonato Mineiro Absoluto, ele acontece no fim do ano. Então você prepara, às vezes, o jogador o ano inteiro para jogar aquele torneio. Esse ano a gente vai sediar aqui o Campeonato Brasileiro Escolar, em outubro. Tem treinador que passa o ano inteiro, né? Visando aquele torneio para o aluno ir bem ali. Eu mesmo tenho alunos, né, jovens, que vão jogar o Brasileiro Escolar e eu tenho preparado eles há vários meses para poder jogar esse torneio. Então, a prova de fogo de todo treinamento é o torneio. Se o aluno está indo bem no torneio, você está aumentando o rating. Para treinamento, né, porque a gente precisa de resultado, né, diferente do xadrez escolar, né, que é para ajudar nas outras matérias, então é preciso ter resultado.
né? Aonde é que a gente tem, assim, o termômetro do treinamento? É o torneio. Se o aluno vai para o torneio, traz troféuzinho, traz medalha, quer dizer, a coisa está fluindo. Se está ficando lá atrás, vão ter que mudar alguma coisa, né? Então eu falo um pouco sobre os torneios, né, que tem toda essa parte psicológica envolvida, não só a questão teórica, né? E aqui também eu cito uma outra entrevista do Luiz Roberto da Costa Júnior, ele dá, né, algumas dicas para torneios, essa entrevista está no curso Xadrez Online também, e a psicologia enxadrística, essa aqui, quantas partidas eu já ganhei com psicologia, quantas eu já empatei, salvei partidas, né? Então a gente usa muito a psicologia, né, em torneios. Eu tive alunos que às vezes ficavam muito, mas muito nervosos em torneios. Aí você tinha que conversar antes da partida, especialmente alunas, né? Elas ficam muito tensas, são mais sensíveis. O que fazer pós uma partida, isso pode influenciar muito. Lá na segunda rodada, seu aluno perdeu, era pré-1 do torneio e ele perdeu. Ainda tem mais 5 rodadas pela frente. Ele ainda pode ganhar o torneio. Você tem que motivá-lo, tem que saber tratar essa derrota, né? Eu, por exemplo, quando o aluno perde, eu vou, suponhamos, perdeu de manhã e vai jogar tarde. Eu não vou sentar com ele ali e vou puxar a orelha dele. Isso aí vai ser pós-torneio. A parte técnica não é tão importante ali, né? A não ser que tenha entrado em uma linha de abertura ali que ele precisa corrigir, senão vai perder do mesmo jeito depois. Aí eu não conhecia esse lance que o menino fez e por isso eu perdi a partida, então tem que corrigir. Mas essa hora, né, você vai fazer uma caminhada com ele, você vai almoçar, você vai assistir TV, vai conversar de outras coisas, porque você tem que buscar o equilíbrio mental dele de novo para estar bem para outra partida. Senão, aquela derrota custa 2 pontos. Né? Muitas vezes a gente vê treinador em torneio, o pai, às vezes o pai é treinador, só está acompanhando, o treinador faz o trabalho e o pai dela, às vezes, no torneio, e o pai está ali, bravo, puxando a orelha, e às vezes pega a planilha pós-partida e fala aqui, você tinha esse lance, aí, nossa, como eu não vi, assim, aí o aluno fica ainda mais triste ainda, né? E aí pode ter um peso na outra rodada. Então, essa parte psicológica tem que sentir muito o aluno. Tem aluno que você tem que instigar ele. Né? Eu, por exemplo, tenho um caso, Campeonato Mineiro de 2006, em Varginha. Eu estava com um aluno jogando a final fechada, né, 12 jogadores, e aí na última rodada ele enfrentava um jogador forte. Ele enfrentou um jogador que não era assim, hoje é forte, mas na época ainda chegou a ser campeão mineiro, inclusive, depois, mas não era tão forte a época, né? Ainda estava fazendo a base do xadrez dele, teve um resultado bom, chegou a uma final de mineiro. Essa época você jogava os zonais, depois uma semifinal, e depois jogava a final. E na última rodada ele falou, vou empatar. Eu não vou empatar, você tem que jogar com ele. Não, mas eu quero empatar e tal. Olha, e mesmo que eu consiga ganhar dele, você vai jogar com um jogador forte, você não vai ganhar, você vai empatar, e aí eu fico na mesma posição. Ah, eu falei, então beleza. E de fato, esse jogador estava mais forte, depois foi campeão dele também. E aí eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou fazer minha parte, vou jogar com esse jogador, então de pretas ainda, vou jogar com esse jogador e vou ganhar dele. Você vai ganhar dele? Vou. Ué, então eu vou ganhar do meu adversário também. E rapidinho, de fato, ele jogou, 20 e poucos lances ele ganhou, e aí eu tive que fazer minha parte, né? Porque eu havia prometido para o aluno que ia lutar na partida para ganhar o ponto. E eu ganhei e ele ficou, de fato, à frente, porque ele precisava do ponto inteiro na minha partida. E como era um jogador forte, ele achava que às vezes eu empataria, estava de preto na última rodada. Então isso é o quê? Psicologia, né? Isso não é puro xadrez ali de estudo, é psicologia. E então é uma forma de você instigar o aluno. Tem aluno contrário, né? Às vezes ele é muito afoito, aí você tem que dar uma acalmada, então tem que observar essa parte psicológica, né? Então tem algumas dicas aqui de parte psicológica. Informática, né? Nós podemos utilizar muita coisa hoje para treinar o nosso aluno, inclusive boa parte do treinamento, talvez 80% de tudo que se treina hoje é tudo online, né? O treinador está lá em uma cidade, interior de um estado, o outro tá longe, lá, quilômetros lá, e estão treinando, né? Eu mesmo tenho alunos espalhados, presencialmente, eu devo ter treinado ali, né, não só treinado, assim, sido professor, como xadrez também escolar, mais ou menos
10 mil alunos, né, nesse período que eu trabalhei com xadrez escolar, porque pegava várias salas por ano, às vezes juntava salas, né, porque às vezes educação física, e muitos alunos. E online deve estar só trabalhando individualmente, que eu trabalho online de 2009 para cá, uns 500 alunos. Né? Então, assim, para vocês verem que eu lidei com 500 alunos individualmente, né, pela internet. Então, muito do que é feito hoje realmente é pela internet. Né? Então, aqui tem alguma coisa, né, relacionada ao material pela internet, mas isso aqui nós vamos aprofundar mais na palestra de sexta-feira, que fala exatamente sobre isso. Né? E aí, sobre o autor também. Bom, então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né, que o pessoal está perguntando. Eu creio que não, todas as perguntas elas já foram respondidas. Então agora eu vou dar mais uns minutinhos, quem quiser fazer alguma pergunta. E aí eu fico feliz da vida, né, por um assunto assim que é um assunto um pouco mais difícil, né, que é a gente, quando lida com treinamento, né, já é aluno que vai para a competição, ou a gente mesmo, né? Tem pessoa que pode estar prestigiando essa palestra e não ser exatamente um treinador, ou vai ser, ou é jogador, e pode absorver os conhecimentos, né, que nós estamos passando aqui para o jogo dele mesmo. Né? Eu mesmo, como fui jogador, eu tive muita facilidade para trabalhar com treinamento, né? Porque os recursos aumentam para você passar o conhecimento, pelo fato de você ter uma base boa, né, como jogador. A Helena, torneios, em que sentido? Assim, montar um calendário para o aluno? Ah, tá. É o seguinte, José, nós temos 3 ritmos, né? Blitz, o rápido e o clássico. O clássico é o que realmente conta, né? Por causa da titulação que a gente tem, geralmente, para ser um grande mestre, você vai ter que ir bem em torneios clássicos, né? Torneios com mais de uma hora, né? Tem os grandes torneios aí, os torneios internacionais, por exemplo, o último torneio que eu joguei foi um continental, em Mar del Plata, Argentina, e as partidas começavam ali 4 horas, tinha partida que chegava próxima a 10 horas, né? Então, se tem muito lance, como tem um acréscimo, é cerca de 6 horas, às vezes 4, 5, 6 horas uma partida. Então, o que acontece? Nós temos que ter um preparo muito bom, um preparo técnico muito bom, porque no xadrez clássico, se você deixa uma peça, por exemplo, se você descoordena suas peças, um errinho pequeno até pode te custar a partida, porque o outro tem tempo para poder explorar aquilo. Diferentemente de um torneio de 5 minutos, um blitz, né? Você erra, o adversário também erra, e a seta fica curta ali, você tem que jogar rápido, erra de novo. O clássico não. Então, para o xadrez clássico, tem que ter um preparo muito bom de aberturas, para você não chegar com as peças tortas no meio jogo. E a estratégia conta bastante, né? Diferentemente do xadrez rápido e o xadrez blitz, porque aí é mais tática e abertura também, né? Mas a estratégia, conhecimento técnico de final, eu acho que é a grande diferença para sair bem em torneio. Né? Bom, a Helena, ela faz uma pergunta, mas parece que tem alguma referência com a pergunta anterior. Deixa eu só ver aqui. Faltas em torneios, o que fazer? Querem, mas faltam. Bom, Helena, como é que faz? Né? Assim, tem um torneio, você convida o jogador, você às vezes passa na casa do menino para levar, ele não vai, não tem como fazer nada. Né? Assim, a gente lida com a vontade do aluno e também os pais, né? Às vezes o pai tem compromisso e não tem o mesmo envolvimento que a gente tem, né? Às vezes aquele torneio é super importante, mas para o pai e para a mãe que nem joga xadrez, que tem que levar o filho às vezes, ele não tem a mesma visão que a gente, né? Então, geralmente, quando é torneio, assim, importante, quando às vezes a gente está com xadrez escolar fazendo competitivo, né? Dentro da escola, um horário separado ali para fazer o competitivo, eu costumava mandar aviso, né? Mandava o folder do torneio a criança chegar lá e mostrar, né? Porque senão o jogador não vai aparecer, né?
O Luiz faz uma pergunta aqui. A australiana pode ajudar no treinamento? Não, a australiana é mais diversão, né? Porque você está jogando sob outras regras. Eu tive muita resistência com a australiana, né? Porque eu falava para os alunos, não adianta ficar jogando australiana que vai melhorar o seu xadrez para você jogar o torneio fim de semana. Mas aí deixava o fim da aula, assim, sei lá, 5, 10 minutos, né? Quando o pessoal pedia muito para poder fazer. Que é uma diversão, por exemplo, você pode jogar o futebolzinho no fim de semana, não pode? Lá sábado, domingo? Mas você vai ser um atleta profissional? Você vai ser um jogador profissional jogando aquela peladinha no sábado e domingo? Não vai. Então, o australiano é isso, é diversão, né? Não vai melhorar o seu xadrez, né? Talvez, criatividade, alguma coisa assim. Adalberto, o Axel Smith, né, que é um treinador que tem um livro famoso, né, que é de Hate, é um livro de capa amarela. O método pica-pau, é? Adalberto é aluno aqui, né, do Xadrez Online e cliente nosso também, né? Veja que os adversários jogam, preparam as aberturas, posições típicas e finais, uma curiosidade. Como funciona o treinamento com portadores de necessidades especiais? Bom, o José está perguntando. Eu, quando acompanho os meus alunos, vejo que os adversários jogam, prepara essas aberturas, posições típicas e finais. É exatamente isso. Quando a gente vai trabalhar o competitivo, especialmente a parte da abertura, e às vezes você tem adversários recorrentes, você vai estudar um jogo, né? Você joga um torneio valendo rate fit, por exemplo, o jogo já fica ali na fit. Você pode pegar aquele jogo e ver o que ele joga de branca e de preta. Né? Uma curiosidade, o Lázaro, né, como o treinamento para portadores de necessidades especiais. Aí é assim, a dificuldade aí seria o xadrez para cego, né? Para deficientes visuais. Inclusive, a gente tem o B1, o B2 e B3, né? Ou seja, o B1 é que não enxerga nada, né? Então, isso é mais difícil. Eu tenho alunos aqui pela internet até, e que são cegos, né? Então, é tudo adaptado. Esse tabuleiro que a gente faz a interação, ele fala, quando o aluno toca a peça, toca o tabuleiro, ele fala, né? Então, tem um programa chamado Winboard, e geralmente a gente grava a aula e a pessoa passa aquilo para MP3, a gente dá MP4 ou dá WMV, e depois passa para o pessoal. E em torneios, eles podem jogar, eu mesmo enfrentei, né, fortes jogadores até, deficientes visuais. No nosso grupo, inclusive, tem um campeão brasileiro de deficientes visuais, que é o Thiago Polo, né, porque você tem B1, B2 e B3. Então, tem deficiente visual que tem a visão prejudicada, tem 5% da visão, 10%, 15%. Então, ele joga o torneio, né? B1, B2 e B3, eles jogam o mesmo torneio. Nós vamos ter aqui a final até do Campeonato Brasileiro para deficientes visuais na Arena Olímpica. É uma competição promovida aí apoiada pela Prefeitura Municipal. Vai ser 2, 3, 4, como é que é? É 3 a 6. 3 a 6 de dezembro, aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, o Lázaro, né, que é aqui de Paraíso, vai poder lá acompanhar até em loco, né? Então, aqui está falando a Simone sobre a dificuldade. Às vezes você tem aquele aluno ali da escola, mas que ele tem potencial para ser um bom jogador, mas que você não tem como encaminhá-lo, né? Ele não tem internet, ele não tem computador, né? Ainda cerca de metade das famílias brasileiras não tem ainda acesso à internet, né? E hoje está mais fácil por causa do celular, né? Então, acho que com o tempo, quase todo mundo tem celular, mas às vezes não tem o celular com a internet ali o tempo todo, né? Só
quando vai a algum lugar que tem wireless, que ele consegue acessar a internet. Então, essa dificuldade mesmo, mas tem que tentar montar alguma coisa na própria escola, de competitivo. Você pode pegar livros que não sejam livros escolares, né, e deixar na biblioteca da escola. Todas as escolas, elas são aparelhadas hoje com laboratório de informática e também com a internet, né, porque essa integração digital que o governo quer fazer, todas as escolas, pelo menos que eu tenho visitado, tem a sala de informática e tem a internet, então tem que marcar um horário para ir lá. Aí dá para jogar com as pessoas online, dá para poder buscar conhecimento. Então tem que adaptar, né? Quem pode, né? Quem tem assim a internet, quem tem um computador, vai ter mais facilidade. Mas quem não tem, tem que tentar ali um colega que tenha ou montar alguma coisa na escola, Simone, para poder amparar esse aluno, né? Campeonatos nacionais, distritais clássicas. Bom, José, a gente tem campeonato nacional aqui, né? No Brasil nós temos campeonato nacional, nós temos nacional escolar, nós temos nacional de categoria, tudo pensado, e tem o absoluto. O Campeonato Brasileiro Escolar ele é aberto, né? O Campeonato Brasileiro de categorias é aberto. Só o Campeonato Brasileiro Absoluto, que é uma final fechada de 2 jogadores. Você tem que ter acesso a uma semifinal e depois a final. Agora, esses jogadores, geralmente, quando você leva para um nível nacional, tem que ter um preparo melhor, né? Um preparo técnico melhor, um preparo psicológico. E muitas vezes a gente prepara até para determinados jogadores. Quem que foi o campeão do ano anterior? Então, você tem ali aquele nome, você vai buscar as partidas dele, geralmente já está na Federação de Xadrez, né? Na FIDE. Você vê o repertório dele de brancas, de preto, e faz até uma preparação específica. Mas torneios clássicos priorizam um bom repertório de aberturas, priorizam a estratégia e priorizam o final. Né? A tática, disposições de meio jogo, assim, são mais prioritários quando você tem ritmos menores, né? O blitz ou então o rápido. Como fazer o ranking? Pergunta a Helena. Helena, você pode fazer um ranking na própria FIDE. A FIDE tem lá o calculador de rating. Você entra na Federação Internacional, tem ali rating e tem o calculator. Você pode calcular por ali, é um programinha que já vai calcular, né? Mas de um jeito fácil, você dá 1.800 pontos, começa com 1.800 pontos seu aluno, e aí, sei lá, ele ganha, você pode dar 10 pontos para ele, ele empata 5, ele perde nada. Pode fazer coisas assim totalmente simples, né? E fáceis para você poder trabalhar. Pode fazer um ranking de sala, por exemplo, por nomes. Você pode colocar, você tem lá 30 alunos, você coloca em uma cartolina o nome desses 30 alunos, eles vão desafiando. Desafiou da frente, ganhou, você troca. Desafiou, perdeu, ele cai uma. Então você pode fazer por pontos ou pode fazer por posições. O mais justo é por pontos através de um programa, né? Porque, por exemplo, você ganhar de um jogador que está 10 pontos à frente e ganhar de um que está 100 pontos à frente, tem diferença de peso. E quando você coloca no programa, o calculator ele já calcula isso, né? Essa diferença. Ah, legal, Eduardo. Obrigado por prestigiar a gente aqui, né? Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado demais. Eu já olhei as perguntas ali, a gente não tem mais perguntas. Abração para vocês e amanhã é o xadrez para árbitros. E aí, amanhã, né, vai ser mais uma ideia assim de a gente trocar informação, né, juntar aqueles que têm interesse por arbitragem. Eu mesmo fui interessar por arbitragem porque eu sou professor, né? Inicialmente, o meu interesse foi para promover os meus torneios. Então, amanhã não vai ser uma discussão, digamos assim, de alto nível da arbitragem brasileira, porque, afinal de contas, né, isso aí a gente tem os cursos para isso, né, os cursos da própria confederação até, e aí vai ser mais uma troca de ideias até, assim, eu vi pela relação daqueles que fizeram a inscrição, tem árbitros, inclusive, que tem um conhecimento maior que o meu até, né, tem mais experiência que eu. Beleza, José? Valeu demais. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Até amanhã. Abração. Boa noite, Helena. Até mais. Tchauzinho.